Bom dia, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula sobre varicela. Paramos na aula passada sobre essa doença viral, entretanto faltou alguns pontos como a questão do uso da imunoglobulina e da varicela em gestante e no recém-nascido. Comentamos, mas faltou essa parte da imunoglobulina. Estamos num momento agora bastante difícil. Não sei se vocês se recordam, mas o primeiro dia de aula eu disse para vocês que a disciplina mais importante era a disciplina de enfermagem em doenças infecciosas. E vocês estão presenciando que esse fato é realmente verídico, né? Diante de tantas questões que estamos passando hoje, as doenças infecciosas são doenças transmissíveis, né? Nem toda infecciosa é transmissível, mas toda transmissível é infecciosa. E são doenças que disseminam na comunidade, levando a grande número de óbitos, como estamos vendo agora. No transcorrer desse tempo, né, que eu ministro as aulas de infecto, nós já tivemos diversas doenças, recrudescentes algumas, outras novas, como é o caso dessa que estamos vivendo agora. Então, para vocês terem uma ideia do que significa, né, infelizmente vocês estão tendo essa vivência do que significa uma doença infecto-contagiosa, né? Nem sempre o homem vence, é uma guerra, né, entre o agente infeccioso e seu hospedeiro, e nem sempre, quando o hospedeiro é o homem, a gente consegue vencer. Mas, de qualquer forma, acreditamos que nesse momento nós vamos conseguir aí impedir ou diminuir essa disseminação desse novo vírus. Entretanto, eu preciso continuar com a matéria para vocês, e eu também vou mandando paralelamente informações novas a respeito do coronavírus. Bem, voltando à varicela. A varicela, então, é uma doença considerada benigna, porém, quando a infecção é materna, principalmente no primeiro e no segundo trimestre de gestação, poderá resultar em embriopatias. Essas embriopatias nós já vimos na aula passada, que são malformações congênitas, retardo mental, microoftalmia, cicatrizes cutâneas, lesões cutâneas, enfim. Ela é bastante grave quando ela acomete, então, a gestante e, por consequência, o recém-nascido, né, o neonato. E principalmente, e assim, cada período, eu estou mandando isso aí no slide, cada período da gestação, ela vai se tornando mais ou menos grave. E para vocês terem uma ideia, os recém-nascidos que adquirem a varicela entre 5 a 10 dias de vida, cujas mães se infectaram entre 5 dias antes do parto e 2 dias após, são o período mais grave, com uma alta letalidade de 30%, tá bom? Então, no final, tanto no início, no primeiro e segundo trimestre, quanto no final, são formas graves, né? Com aí essa última parte que eu disse daí das infecções, 5 dias antes do parto e 2 dias após, é de maior letalidade, levando a 30%. E aí, nessa linha, eu venho falando agora das imunoglobulinas antivaricela zoster, que está aí no próximo, vocês vão ver à medida que eu enviar o slide. O soro é obtido do plasma humano e ele contém altos títulos de IgG, porque são anticorpos. E a imunoglobulina ela não é indicada como tratamento, ela não é tratamento, mas ela tem indicações específicas para os indivíduos de risco que tiveram contato com a varicela. No caso desses indivíduos de risco de contato com a varicela são crianças e adultos imunodeprimidos, crianças com menos de 1 ano de idade que tiveram contato hospitalar com a varicela zoster, evidentemente a gestante, por tudo que foi falado aqui, e nas crianças recém-nascidas, naquela fase de maior risco, que são aquelas que ocorrem, as recém-nascidas de mães que tiveram varicela 5 dias antes do parto, né?
os 5 últimos dias de gestação e os 2 dias sequenciais do parto. Essas são as principais indicações do uso da imunoglobulina. E recém-nascidos prematuros também, com menos de 28 dias de gestação, que tiveram também contato aí com a varicela. Então essas são as indicações do soro que nós não abordamos na aula passada. O esquema é 125 unidades por 10 quilos de peso e o prazo limite para a utilização dele é 96 horas após a exposição. Então, se a exposição foi 1 semana depois, 2 semanas, não adianta mais, porque isso é atitude de profilaxia, ok? Eu vou deixar no final desse slide, terminando agora a varicela, eu vou mandar o slide da aula passada. E para todas as doenças que eu abordar agora, eu estou nas virais e agora eu vou entrar no sarampo, eu deixo essas mesmas questões porque elas servem para todas as doenças. Essas questões são, para todas as doenças dadas em aula, eu vou querer que vocês me respondam como exercício. O tipo de isolamento, a EPI utilizada, o número de casos no Brasil e no estado de São Paulo em 2019 e a imunização, se tem ou não imunização e qual a idade, o tipo de imunização e a idade. Então isso vai servir daqui em diante para todas as doenças, ok? Ele está já aí no slide que eu vou postar para todas elas. Fechando então a varicela, nós entraremos agora no sarampo. Quero dizer também que o material de referência para vocês é o Guia de Vigilância em Saúde, segunda edição de 2017. Então agora nós vamos partir por uma outra doença infecto-contagiosa, que também muito aí abordada nesses últimos tempos, que é o sarampo. É sabido aí de todos que nós tivemos um surto de sarampo também bastante grave, também uma doença viral, ok? Nós estamos ainda abordando as doenças virais. Logo, doença viral, como a gente já abordou, não tem antibiótico. Na grande maioria, o tratamento ele é sintomático, trata-se os sintomas, e nos casos mais graves nós temos alguns antivirais, né? Então vamos aqui a abordagem do sarampo. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, ela tem uma alta patogenicidade e uma alta infectividade. Então ela tem patogenicidade, é a possibilidade de provocar doença. Então ela tem alta patogenicidade, alta infectividade, porque ela tem um potencial grave de transmissibilidade. Então ela é bastante contagiosa. A viremia do sarampo, ela provoca uma vasculite generalizada e essa vasculite, ela leva a várias manifestações clínicas. O agente é o paramyxovírus, o reservatório é o homem, ela ocorre de forma direta, mas também a transmissão ocorre de forma direta, mas direta na fala, espirro, tosse, mas ela também tem aerosóis, então partículas virais ficam em suspensão no ar. O período de incubação dela é 10 dias, varia de 7 a 18, e a transmissibilidade inicia-se antes do exantema. Então é uma doença exantemática também. Então antes de aparecer as lesões do exantema, que depois eu vou, ao término da exposição oral, eu vou mandar nos slides o que é o exantema e qual a característica dele no sarampo e na rubéola. Então a transmissibilidade dele começa antes do exantema, o que a pessoa pode estar transmitindo sem saber. Na verdade, isso acontece com inúmeras doenças infecto-contagiosas. O indivíduo transmite e nem sabe que está transmitindo porque ele nem tem sintomas. Ele pode ser assintomático. E a maior transmissibilidade é antes do exantema, quando ele é sintomático.
As manifestações clínicas, então, é o exantema, começa como todas as doenças infecto-contagiosas com o período prodrômico. Lembram-se dessa palavra? Prodrômico. É aquele quadro inespecífico de febre, tosse, coriza, mal-estar, adinamia. E depois, aí, né, no final desse período prodrômico, aí já começam a apresentar o exantema. E antes do exantema ocorre uma coisa chamada manchas de Koplik. Depois eu também vou enviar para vocês as manchas de Koplik. O que é isso, manchas de Koplik? Lembram dessa palavra? Patognomônico. Patognomônico é algo característico daquela doença. As manchas de Koplik que antecedem o exantema, elas são patognomônicas do sarampo, quer dizer, só o sarampo tem essa doença. Esse sinal. São manchas de Koplik. São pequenos pontos brancos na cavidade oral. Muitas vezes a gente nem vê essas manchas de Koplik. Posteriormente também vou enviar para vocês. Aí depois que começa o exantema, já no final do período prodrômico, aí sim entra no período propriamente dito do sarampo, que é o período toxêmico, que é uma superinfecção viral, né, que é um período de viremia, e aí podem acontecer as complicações, principalmente nas crianças de baixa idade, principalmente as desnutridas. E depois desse período, então, ele entra no período de remissão, com diminuição dos sintomas, o exantema torna-se mais escurecido e começa a descamar. Eles falam de, parece uma farinha, a literatura utiliza esse termo mesmo, lembrando farinha, daí o nome, uma descamação furfurácea. E é durante o exantema que se instalam as complicações sistêmicas, que podem ser várias: encefalite, pneumonias, né? As formas graves, que é o sarampo negro, e não existe um tratamento específico. O que se preconiza é a utilização da vitamina A em todas as crianças acometidas, para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais, tá? Isso está também no manual de vigilância na página 115. Porém, não existe um tratamento específico para o sarampo, não existe antiviral para o sarampo. Ficar mesmo atento ao diagnóstico de sarampo e ao tratamento dos sintomas, hidratação, uma boa alimentação, repouso e o isolamento, mas não tem tratamento específico até o momento, ok? Muito importante como foi feito aí na cidade, é a vacinação do sarampo, a imunização contra o sarampo, e aí vem as perguntas, as mesmas perguntas que eu deixei no final da aula de varicela, né? Tipo de imunização, tipo de isolamento, as EPIs utilizadas, número de casos em 2019, e tinha mais uma, tipo, isolamento, número de casos e a imunização. Qual é a idade que se preconiza a imunização? Está sendo liberada, aí já vou antecipar um pouquinho, uma vacina nova, que é a quadriviral. A quadriviral é sarampo, rubéola, cachumba e a varicela, é 4 em 1. Não sei se está liberado já no mercado, fica aí de pesquisa para vocês se a rede básica já está fazendo a quadriviral, mas ela já está disponível, tá? E aí vocês vão responder aquela questão. Então, o sarampo normalmente também não é internação, exceto nos casos de complicação. A pneumonia é uma complicação, a encefalite é uma complicação. E aí no número de casos também já aproveito que vocês verifiquem o número de óbitos. Vou acrescentar ali, lógico, sempre no último ano, né, 2019. Então o número de óbitos também é interessante. Esses dados vocês obtêm facilmente
no CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, vocês clicam CVE e ali vai ter a resposta do número de casos, como eu estou pedindo aí na tarefa de casa. É uma tarefa simples, mas é preciso que vocês façam para que a gente possa atribuir a presença. Vocês terão tempo de 1 semana até a próxima aula para vocês fazerem estas tarefas, ok? Vamos agora à rubéola. A rubéola, ela vem junto com o sarampo, porque elas são muito parecidas, elas são doenças exantemáticas, então tem rubéola e sarampo. Então a rubéola, como eu já falei, ao final dessa exposição oral, eu vou mandar a foto da rubéola e do sarampo para vocês verem a diferença, ok? Esses vídeos não podem ser muito longos, então eu vou terminar com a rubéola e vou deixar para a próxima semana a rubéola congênita, que também tem características importantes e condutas específicas para a rubéola congênita. Hoje eu vou falar sarampo, falei, e rubéola no geral, sem ser a rubéola congênita. A rubéola também é uma doença exantemática, e depois eu também vou passar um vídeo para vocês, que já é da rede aí, pública, que como os pediatras se comportam quando chega uma criança com exantema, porque ela não vem com uma plaquinha, rubéola, sarampo, varicela. Então eles tratam de uma forma que depois eu vou passar e a gente vai discutir na próxima aula, quando a gente finalizar a rubéola congênita, ok? Vou deixar isso para a próxima aula. Então, rubéola, como falei para vocês, também é viral, também é de alta contagiosidade e também é exantemática. E ela tá o grande problema da rubéola é a rubéola congênita, que nós vamos falar na próxima aula. Então, a transmissão também é por contato de secreções, é por gotículas. A indireta aqui já é pouco frequente, diferente do sarampo. O período de incubação é de 14 a 20 dias. O período de transmissibilidade é de 5 a 6 dias antes do aparecimento do exantema e 7 dias após. Então, como o sarampo, antes de apresentar o exantema, a criança ou o adulto já está transmitindo. Existe a vacina, como vocês mesmos vão pesquisar. E o quadro clínico é mais benigno, tirando a rubéola congênita, é mais benigno, porque ele é um pouco mais brando que o sarampo. Então, ele inicia um exantema, início em face, couro cabeludo, pescoço, e depois ele vai para tronco e membros. A febre é baixa e ele tem uma característica. Nós não podemos dizer que é um sinal patognomônico, mas é uma característica, que é uma linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Então, ele aumenta gânglios na região retroauricular. Ele é bem característico, mas não é patognomônico, tá? Podem ter formas inaparentes, aliás, também todas, a gente já falou das doenças infecciosas, elas têm alguns comportamentos comuns. A forma inaparente, a forma sintomática, todas elas podem apresentar-se dessa forma. O diagnóstico sempre é sorológico, IgG e IgM, para você descartar uma infecção passada, né? Um diagnóstico, na grande maioria, clínico. Também, como o sarampo, não há um tratamento específico para a rubéola. E o grande problema da rubéola, que nós falaremos a próxima aula, que é a rubéola congênita, e aí nós vamos falar mais detalhadamente dessa rubéola congênita, ok? Por hora, nós vamos encerrar aqui, espero que vocês tenham entendido, mas estarei à disposição no horário da aula de amanhã, das 21 às 22h40, para o esclarecimento das dúvidas. Mandarei todo o material para vocês, lembrando que esse material está disponível
na vigilância, na literatura, né, na vigilância epidemiológica 2017, e assim que eu tiver slides mais resumidos, eu também enviarei a vocês pelo Moodle. Tudo, aliás, isso vai ser pelo Moodle, inclusive essa videoaula, ok? Obrigada, beijos.